Tem um canal aí que eu gosto muito, que é do Peter Schiff, eu recomendo inclusive que você acompanhe ele. E ele acertou várias coisas, ele previu a crise de 2008 e estava falando isso, acertou várias outras coisas. E ele está falando uma coisa agora que é muito interessante. Que os Estados Unidos estão, não é que eles vão estar, não é que estão se aproximando, é que eles estão em crise, estão em recessão. E o governo americano, o Fed, o Banco Central Americano, estão mentindo sobre isso descaradamente, porque, é óbvio, eles estão tentando eleger a Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos. Eu quero comentar isso, explicar pra você a base. Se você quer ver tudo, vá no canal dele, ele tem vídeos lá de meia hora explicando isso, que são fantásticos, eu realmente recomendo. Talvez você tenha alguma dificuldade com a linguajar, mas com o tempo passa. E, se isso for verdade, qual que pode ser o impacto para o Brasil? É bem difícil de prever, pode ser muito ruim, pode ser muito bom. Tem duas oportunidades que eu quero comentar um pouco, só pra gente discutir as possibilidades. Vamos lá. A primeira contenção dele, que é, ok, os Estados Unidos estão em crise e estão mentindo sobre isso. Para nós brasileiros isso não é novidade. Então, peraí. É ano eleitoral, porque lá é ano eleitoral presidencial. É ano eleitoral e o governante está mentindo sobre uma crise porque ele quer eleger alguém. A gente acabou de passar por isso. 2014, é Dilma, né? Lembra do Ido Mantega dando entrevista? Não, tá tudo bem, a inflação aí vai quebrar 6,5%, assim, um pouquinho, daí ano que vem vai estar tudo bem, 2015 vai ser um ano, 2016 vai estar tudo bem, daí o Brasil vai bombar e dominar o mundo. Tava tudo bem. Aí, de repente, não estava tudo bem. É normal pra gente isso. E isso já aconteceu em 2008. O George W. Bush e a equipe econômica dele passaram 2008 inteiro mentindo pra população, falando, não tem uma crise, não, tá tudo certo. A bolsa tava fazendo isso e agora ela tá fazendo... normal, olha, fechou um triângulo. O triângulo é bonito, é um formato geométrico bonito, gente. Isso aqui, crise. Que era ano eleitoral. E agora é um ano eleitoral, e nós temos a Hillary Clinton, que é a candidata do establishment democrata. Você tem o Bernie Sanders concorrendo por fora, ele é basicamente o eu não sou nada disso, e a Hillary está basicamente concorrendo para o terceiro mandato do Obama. Eu vou continuar tudo, eu sou mais ou menos isso, vamos continuar mudando. Lembra desse slogan? Só que se os Estados Unidos estão em uma crise, não tem como o Obama falar... Então, estragamos tudo. Elejam ela que vai continuar exatamente o que eu fiz. Porque o Obama foi eleito em 2008 com a promessa de eu vou consertar isso. E como eles consertaram isso? Baixando a taxa de juros para zero por anos e imprimindo 3 trilhões e porrada de dólares e jogando na economia. E fingindo com o quantitative easing 1, 2 e 3. E fingindo que isso estava resolvendo o problema quando não estava. Isso foi... E aconteceu no Peter Schiff, que eu concordo, que ele é da escola austríaca de economia, é que isso foi só uma fantasia. Uma crise não realmente aconteceu, você não teve liquidação, você não teve negócios falindo e se readaptando, você só teve o governo salvando todo mundo e fingindo que não aconteceu nada, que foi basicamente o que o Japão fez nos anos 90 e continua em estagnação até hoje. Quase 30 anos de estagnação é o que os Estados Unidos estão tentando fazer e conseguindo até agora. Mas os dados apontam... E ele vive fazendo esses podcasts, tem uns 2, 3 por semana, apontando, olha, gente, os dados são dados de crise. Hoje mesmo ele publicou um vídeo, ele falou, esse dado aqui, ele tá tão ruim, que para você encontrar um dado ruim como esse, você tem que voltar para 1929. Essa foi a última vez que a gente teve esse dado tão ruim. Teve um que ele apontou, que tem uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que por causa do plano de saúde que o Obama criou lá, que é uma doideira, acima de 30 horas, quando você trabalha acima de 30 horas semanais, o seu empregador tem que pagar o seu seguro de saúde. Tem mais uns encargos lá. Então o que acontece? Ninguém mais é contratado acima de 30 horas por semana. Então as pessoas estão perdendo os empregos de 40 horas por semana ou mais e indo para empregos de 20 horas por semana. Então agora você está saindo de uma economia onde todo mundo tem um trabalho tempo integral para uma economia onde todo mundo tem 2 trabalhos de meio tempo. E daí ele fala, por exemplo, os números de fevereiro. Em fevereiro, os Estados Unidos falaram, criamos 220 mil vagas de trabalho. Sim, 88% delas são de meio emprego. São de meio período. Então você não está realmente criando empregos. Você está perdendo um monte de empregos de full time e ganhando um monte de empregos de part time. Só que daí você perde um emprego aqui e ganha 2 aqui e você acha, não, estamos ganhando empregos. Não, todo mundo está indo para uma economia porcaria, para uma coisa que não está funcionando. E é por isso que você tem muita gente puta na cara, sabe, basicamente revoltado, votando no Bernie Sanders e no Trump. Porque são os 2 candidatos que estão por fora, que são a galera que tá puta, que tá falando, eu vou votar nesse cara porque é diferente.
Por isso que tem esses tipos de votos, que é uma questão ou outra que eu quero bater num vídeo inteiro. Mas a contenção dele é que os números nos Estados Unidos mostram uma crise. Você tem esses empregos mudando, você tem números ruins na indústria, você tem as bolsas, tem o ouro subindo. São os números de uma crise e os Estados Unidos estão simplesmente mentindo. A outra coisa que ele aponta é o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Porque o Banco Central Americano baixou as taxas de juros para 0 e manteve lá por 6 anos. 0. Você me empresta dinheiro agora e eu te pago a mesma quantidade daqui 3 anos. Que loucura é essa? Você prefere um chocolate agora ou depois? Ah, depois. Mas vai ser a mesma coisa. Ah, mas eu prefiro depois. Você prefere R$1 milhão agora ou depois? Ah, depois, eu não quero juros nisso, não. Que insanidade é essa? E eles passaram o tempo todo dizendo, não, a gente baixou a taxa de juros para 0 para esquentar a economia. Porque supostamente, keynesianismo, desenvolvimentismo, se você baixa a taxa de juros, você joga crédito na economia, isso aquece a economia, isso movimenta a economia, mas não é muito sustentável. E quando ela fica bem, você tem que subir a taxa de juros. Só que se você sobe a taxa de juros, você atrapalha a economia um pouco, você causa algum decrescimento, você para o crescimento dela. Então, qual que era a coisa que o Fed estava falando? A gente está em uma taxa de juros 0 agora para estimular a economia. Quando tudo ficar bem, quando tudo estiver muito bem e indo para frente, a gente vai voltando e subindo a taxa de juros. E eles tinham uma meta arbitrária deles de 2% de inflação. Quando a inflação que estava muito baixa, que também é idiota. Não, o custo de vida das pessoas precisa subir mais, a gente acha que subiu pouco. Então a tua vida tá boa demais, a gente precisa estragar isso muito mais, tem uma meta de estragar a tua vida. História é essa. Mas, não, porque quando a inflação bater 2%, a gente começa a subir taxas de juros. Então tá, bom, então baixaram 5, 6 anos, aí chegou 2015... Pô, e aí, não teve uma recuperação? Não tá bem agora? Porque se não tá bem agora, vocês ficaram 5 anos fazendo isso e não tá bem agora. Então, ou vocês dizem que não está tudo bem agora e admitem que o que vocês fizeram por meia década foi uma puta de uma cagada, ou vocês vão dizer, não, funcionou, está tudo bem, então vamos subir taxas de juros. E eles ficaram 2015 inteiro falando, vamos subir taxa de juros, vamos subir, ó, você vai acordar, aí vai ter uma taxa de juros lá, ó, vai ser da hora. 2 semanas antes do fim do ano eles subiram e o mínimo aumento possível eles subiram e o mercado pirou. Depois você tinha a Janet Yellen, que era presidente do Fed, falando, ó, gente, calma, porque a gente vai subir as taxas de juros com calma, devagar, não pirem. Então você ia pensar, não, mas peraí, se a economia está bem e a taxa de juros sobe, a economia devia ficar, os investidores deviam ficar, não, tá tudo bem, isso pode subir. Não. Por que todo mundo pirou? E daí aí o Fed falou, não, 2016 nós vamos subir a taxa de juros 4 vezes. Olha só, a gente vai subir 4 vezes. Aí depois de um tempo, ó, a gente vai subir 3. Agora eles estão falando, não, ó, 2, certeza, pode garantir, anota aí, beleza? Vai ser 2 e vai ser muito da hora. Talvez não. Aí vira isso, não, peraí. A economia não tá bem. Se tá bem, se vocês deveriam subir a taxa de juros. Só que eles sabem que se eles subirem a taxa de juros, eles sabem disso, você causa uma crise. E o mercado americano... Porque é isso que ele está falando. Isso que o Peter Schiff fala. O Fed sabe que os Estados Unidos estão numa crise, o presidente sabe, e eles estão mentindo sobre isso. Só que se eles tomarem as ações que são condizentes com uma economia forte, eles causam uma crise. Então eles precisam fingir que está tudo bem, mas não agir como se estivesse tudo bem. Eles não podem tomar as medidas de uma economia forte que é subir taxa de juros, porque eles vão causar uma crise. Então eles basicamente ficam aí, não, vai subir, tá tudo bem. Ué, mas se tá tudo bem, por que vocês não fazem as coisas? A inflação já passou de 2%, faz meses já. Por que vocês não sobem a taxa de juros? Se tudo está de acordo com o discurso de vocês, por que vocês não estão agindo como tal? O que está acontecendo aqui? Por que vocês começaram falando de um monte de coisa, agora estão falando de menos coisa? Por que de repente a Janet Yellen sai falando, não, a gente está estudando taxas de juros negativas? Ué, mas se está tudo bem, se está tudo dentro das metas que você falou, por que você está sequer pensando em taxas de juros negativas? Por que isso seria uma preocupação? Não está tudo bem?
Ou será que não está? Essa é o grande calote intelectual que o Peter Schiff aponta que está acontecendo, e eu concordo com esta análise dele. Eu acho que é verdade, eu acho que os Estados Unidos estão numa crise econômica sim, estão mentindo sobre isso, eu concordo com os números, eu já falei disso em vídeos passados, falando que tem uma crise grande vindo, porque essa crise americana, quando bater... Porque olha só, quando você bateu a crise em 2008, você tinha o Japão, estava perto de zero, estava zero já, não lembro da cidade especificamente, mas você tinha o Banco da União Europeia em taxas de juros positivas, você tinha o Banco Central Americano em taxas de juros positivas, você tinha, a gente tem uma estrutura, dá para baixar as taxas de juros, dá para fazer coisas, dá pra gente tentar seguir esse modelo keynesiano loucura de jogar dinheiro para cima. Só que agora se você bater outra crise, não tem. O Banco Central japonês está em negativo, o Banco Central europeu está em negativo, o Banco Central chinês está pirando, porque a taxa de juros, a taxa de crescimento dele está só em 6,5% ao ano, nossa, que desgraça. E o Banco Central americano está em zero e cheio de dívida, cheio dentro do Fed, que eles não têm como fazer. Então, se essa crise bater, eles vão fazer o quê? Não sei, nem eles, nem o Peter Schiff, nem ninguém. Então, agora como que isso impacta o Brasil, né? Que é o que eu falei que eu ia falar. Então vamos falar disso, por favor. Bom, a gente tem uma situação no Brasil agora que é uma crise econômica grave, mas é em grande parte causada por uma crise política muito grave. O PMDB já deu data para quando a Dilma sai, 17 de abril. Eles já deram essa data. É esse dia que vai ser votado o impeachment. Estando votado, isso sobe para o Senado, Renan Calheiros instala e a Dilma está afastada do seu cargo. Ainda não foi impeachada, ainda pode no Senado a coisa não passar e ela voltar. Pode ser, mas já está afastada. Saindo ela sendo de fato impeachada e o Michel Temer entrando, existe a possibilidade que ele fale, que ele não passe nenhuma confiança, mas as conversas por trás já indicam que ele já está montando um gabinete e cogitando ou Henrique Meirelles ou Armínio Fraga, o que seria muito melhor, como um ministro da Fazenda. Então, ou os dois, né? Você tem um ministro da Fazenda e o outro no Tesouro. Ou no Finanças, é uma outra coisa. Mas os dois. Você tem uma equipe econômica ali, pô, legal. Legal, é uma equipe... Podia ser muito melhor. Podia ser muito melhor. Mas... Tá. Se o Temer entra e consegue rapidamente montar uma equipe técnica, um governo de transição, que inspira confiança, se ele consegue ir aos investidores, fazer o Maurício Macri mesmo, dar um choque em 2, 3, 4 semanas, passar, ó, gente, o jogo vai ser assim, vai ser aqui, isso aqui vai funcionar, essas vão ser as reformas, elas vão passar e o jogo vai andar. Então o Brasil pode começar a andar. Ele pode começar a ganhar muito mais respeito e a Argentina já está nesse processo. Então você tem um time ali, você tem ó, já Argentina e Brasil se alinhando. Se isso acontecer e a gente tiver uma crise americana, que vai bater na Europa, que vai bater no Japão, que vai bater na China, a gente pode ter um caos no preço das commodities. Como aconteceu em 2008. E como, na verdade, já está acontecendo, o que também é um número que você olha e fala, ué, mas os preços das commodities já estão em preços de crise. Será que nós estamos numa crise mundial e não estamos vendo? Os preços estão baixos, como estavam antes. Por que será? O petróleo bateu preços iguais ao que bateu a crise de 2008. Será que... Claro, não, foram razões diferentes, não estou implicando. Isso aconteceu porque a gente teve um excesso de produção de petróleo. Mas, se você olhar nas todas as outras commodities, como eu já apontei em vídeos passados, na crise da China eu fiz, no fim, apontando, ó, tem esse preço de commodity. Madeira, tal, minério de ferro, zinco, pá, eu não lembro, no zinco não tava, mas tinha minério de ferro, tinha carvão. Ué, não é só petróleo. Então a gente pode ter um problema de commodities. Tá, mas a indústria brasileira tem aí uns restos e tem um furo. Porque agora você tem, ok, um monte de gente querendo vender, um monte de gente que faliu, você tem alguns furos ali de produção, você tem uma agropecuária que funciona e, acima de tudo, você tem uma população de 200 milhões de pessoas. Em São Paulo você tem 40 milhões de pessoas. Então é um mercado. É um mercado que está saindo de uma recessão, tá tudo barato, os salários baixaram, a moeda dele está barata. Pensa como um americano. O mercado americano explodiu. Eu preciso tirar meu dinheiro daqui. Eu preciso ir para algum lugar seguro. Europa, zoado. China, Japão, Argentina. Brasil. Olha, eles estão organizando o jogo deles. Olha só.
Aí você vai ter, claro, o efeito de commodities e dessas coisas de exportação caindo. Se bem que a gente tem muita agricultura e pecuária que assim, cai, mas a crise não vai fazer as pessoas pararem de comer soja. Vamos ser sinceros. Pelo menos importa uma coisa muito base. Né? Então, eles podem olhar para cá e falar, peraí, você tem a população argentina que tem um mercado que está desenvolvendo e tal. Você tem a população brasileira que está barato, a moeda deles está barata, o país está barato, a bolsa está barata. Tem muita oportunidade de investimento. Tem um presidente agora que está fazendo as coisas direito. Tem muito potencial e eu tô ferrado. Então vamos pensar nesse Brasil aí. Pode ser. O mundo está olhando para o Brasil. A Economist já fez umas 4 capas da gente. Aquela do Brasil decolando, o Brasil se ferrando. Depois o Brasil na lama, né, do carnaval. E agora eles colocaram a capa a Dilma. Hora de sair. Então eles estão de olho. O mundo está de olho no Brasil. Mas ele fala, bom, tem terra, tem todos os elementos, tem um mercado barato, tem muita gente. Vamos lá. Isso pode acontecer. Então, como aconteceu em 2008, o que aconteceu é que muitos investidores saíram dos países grandes, que estavam com problemas, para irem para países em desenvolvimento, porque tinha umas oportunidades lá que não eram muito boas, mas de repente pareciam um pouco melhores. Numa situação global, onde você tem tudo indo pro saco, de repente, a Argentina e o Brasil podem, altamente especulativo, podem ser uma opção interessante. Claro, isso ainda que você vai ter o efeito disso versus um efeito de commodities caindo. Você tem todas as exportações brasileiras, a gente se recuperando de uma crise. Então pode ser que você tenha um efeito de crise e depois outra. E pode ser que você tenha um efeito de crise e se essa crise americana explodir, uma recuperação rápida. Mais rápida do que normalmente seria. Qual será? É impossível prever o comportamento humano. Mas são 2 possibilidades distintas de coisas que podem acontecer. São oportunidades e conforme esse processo for acontecendo, eu quero estar bem em cima dele olhando para ver o que está acontecendo. Porque é uma oportunidade muito grande e seria uma puta cartada de sorte para o Brasil se isso desse certo. É isso. Recomendo o canal do Peter Schiff, vá assistir isso. Ainda tá tudo muito mal desenhado ainda, porque a gente não sabe nem como é que vai ser um governo Temer. Porque imagina que ele entra lá, loteia todos os cargos no PMDB e vira uma Dilma 2. Sabe, a aposta depende muito de como vai ser o governo dele, do quão rápido isso vai funcionar, de se isso vai funcionar, e daí a gente vê a partir daí. Mas tem um potencial, tem um risco. É altamente especulativo, mas é uma coisa que começa a surgir na mesa de coisas que a gente tem que considerar. Suspeito que dá para encerrar por aí. Dúvidas nos comentários, por esse vídeo é isso e tchau, tchau.